Esse vídeo é um oferecimento da Boutique do Boleiro, uma das melhores lojas de materiais esportivos da atualidade. Na Boutique, você vai encontrar só produtos de qualidade, seja camisas de times europeus, brasileiros, camisas de seleções, conjuntos de treino, camisas retrô e muito mais. E tudo isso com frete grátis durante todo esse mês de setembro. Além disso, a loja ainda oferece a opção de personalização das camisas com nome e número. Olha, não é à toa que a Boutique do Boleiro já tem mais de 2.000 clientes satisfeitos espalhados pelo Brasil. Aproveite e acesse agora mesmo o site www.boutiquedoboleiro.com.br ou, se preferir, faça o pedido pelo Instagram. Boutique do Boleiro, seu manto sagrado, tá aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Desde 2007, profissionais da imprensa, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A escolhem a cada edição do Brasileirão quem será o vencedor do prêmio Revelação do campeonato. Como o próprio nome já sugere, essa premiação é dada ao novato que mais se destacou ao final de cada edição do Campeonato Brasileiro, o que acaba sendo uma baita vitrine para quem está começando a carreira. Então, para o vídeo de hoje, o Gol de Canela resolveu fazer um conteúdo especial, mostrando o que aconteceu com cada um dos jogadores que venceram esse prêmio. Confere só! Na primeira edição do prêmio Revelação do campeonato, quem acabou levando o troféu para casa foi o zagueiro Breno. Grande promessa do São Paulo na época, Breno tinha apenas 18 anos. E na votação final, desbancou o volante Hernanes, também do São Paulo, e o goleiro Felipe, do Corinthians. Logo após o prêmio, o zagueiro, que já estava sendo especulado em vários clubes da Europa, acabou acertando com o Bayern de Munique. Logo em seguida, recebeu do técnico Dunga sua primeira convocação para a seleção brasileira. No entanto, com o passar dos anos, complicadas lesões, sérios problemas pessoais e uma prisão na Alemanha fizeram a carreira de Breno ir de ladeira abaixo. Em 2015, ele retornou ao São Paulo e até ensaiou uma nova boa fase na carreira, mas problemas físicos o atrapalharam. Depois, entre 2017 e 2020, esteve ligado ao Vasco da Gama, onde pouco jogou, mais uma vez por conta de lesões. Hoje, aos 31 anos, Breno segue afastado dos gramados. Aliás, aqui no canal eu fiz um vídeo especial contando um pouco mais sobre a sua carreira. Na edição de 2008, quem levou o prêmio de revelação do campeonato foi o atacante Keirson, do Coritiba. Com apenas 20 anos e autor de 21 gols naquele Brasileirão, o jovem atacante venceu na votação final o meia Marquinhos, do Vitória, e o também meia Jean, do São Paulo. Tamanho destaque fez Keirson já em 2009 ser vendido ao Palmeiras. 6 meses depois, seu destino foi o poderoso Barcelona, onde assinou contrato de 5 anos, mas nunca jogou. Durante esse período, ele foi repassado por empréstimo para vários clubes, entre eles Benfica, Cruzeiro, Santos e mais alguns outros. Entretanto, nunca conseguiu repetir o bom futebol de outrora, principalmente após sofrer uma séria lesão no joelho no final de 2011. Quando acabou o contrato com o Barcelona, Keirson começou a viver um bom momento quando retornou ao Coritiba. Mas o drama de perder um filho de apenas 2 anos e mais uma sequência de problemas físicos fizeram a promessa de 2008 viver um verdadeiro drama fora dos gramados. Sem clube desde 2018, Keirson ainda não anunciou sua aposentadoria. Por enquanto, segue ligado ao ramo empresarial. Ele está com 32 anos. Foi no simpático Grêmio Barueri que veio o vencedor do prêmio Revelação do campeonato de 2009. O atacante Fernandinho, na época com 24 anos, venceu na votação final o meia Giuliano, do Internacional, e o também meia Paulo Henrique Ganso, do Santos. Após o prêmio, o jogador chegou a ser sondado por vários clubes do Brasil, mas o seu destino foi o São Paulo, onde assinou contrato de 4 anos. No tricolor paulista, Fernandinho até teve um início de carreira promissor, marcando 4 gols logo na sua estreia. Mas problemas físicos o fizeram perder espaço no elenco. Com isso, em meados de 2012 foi vendido ao Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos. Pouco tempo depois, ele retornou ao Brasil e passou por Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio, sendo que nesse último acabou conquistando a Libertadores de 2017. Antes desse título, vale ressaltar que o atacante chegou a ter uma rápida passagem por empréstimo pelo Hellas Verona, da Itália. Fernandinho tem hoje 35 anos e é atleta do Chongqing Liangjiang, da primeira divisão local.
Desbancando o zagueiro Dedé do Vasco e o goleiro Neto do Atlético Paranaense, o meia Bruno César ficou com o prêmio de revelação em 2010. Jogador do Corinthians na época, Bruno havia sido um dos grandes destaques do Timão naquele Brasileirão, onde marcou 14 gols em 31 jogos. Ele ainda ficou no clube para 2011, mas ao longo da temporada foi vendido ao Benfica de Portugal. Depois, passou alguns anos no futebol da Arábia Saudita, até retornar ao Brasil para jogar no Palmeiras em 2014. Já no ano seguinte, partiu mais uma vez para Portugal, e por lá, entre 2015 e 2018, defendeu o Estoril e o Sporting. Ainda voltou ao Brasil para vestir a camisa do Vasco da Gama, mas desde 2020 é atleta do Penafiel, lá de Portugal. Bruno César tem 32 anos. Um dos principais destaques do Figueirense no Brasileirão de 2011, o atacante Wellington Nem superou o lateral Bruno Cortes do Botafogo e o atacante Leandro Damião do Internacional para ficar com o prêmio de revelação do campeonato daquela temporada. Ligado ao Fluminense, seu clube de formação, o Wellington estava emprestado ao Figueira naquele Brasileirão. E logo após ganhar o prêmio, voltou para o clube carioca, onde continuou mostrando um bom futebol, tanto que chegou a somar convocações para a seleção brasileira. Já em meados de 2013, o atacante foi vendido ao Shakhtar Donetsk e por lá ficou até 2017. Depois disso, voltou ao Brasil e nos anos seguintes passou por São Paulo, voltou para o Fluminense e ainda defendeu o Fortaleza, até acertar com o Cruzeiro no último mês de junho. O Wellington Nem tem 29 anos. Do Atlético Mineiro, que foi vice-campeão nacional em 2012, veio a principal revelação daquele Brasileirão. Com apenas 20 anos, o meia-atacante Bernard foi o escolhido para ficar com o prêmio. Apesar de cobiçado na Europa, a revelação do Galo preferiu permanecer no clube para a temporada de 2013. E a escolha foi sábia, já que além de se firmar na seleção brasileira, ele acabou ajudando o Atlético a ser campeão da Libertadores naquela temporada. Logo após esse título, Bernard foi mais uma promessa brasileira que foi vendida ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e no clube europeu ficou ligado até 2018. Nesse meio tempo, chegou a ser convocado para a seleção para jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Depois, ele foi vendido para o Everton da Inglaterra, até que no último mês de junho foi negociado com Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. O meia está com 28 anos. Chegamos agora no Brasileirão de 2013, ano que o atacante Marcelo Cirino, do Atlético Paranaense, ficou com o prêmio de revelação do campeonato. Na época, ele tinha apenas 21 anos. Em alta no mercado, no segundo semestre de 2014, Cirino quase foi vendido ao Corinthians, mas a negociação emperrou e ele continuou no Furacão até o final daquela temporada, quando foi vendido ao Flamengo. No novo clube, a promessa não conseguiu reencontrar o seu bom futebol e, aos poucos, entre bons e maus momentos, foi perdendo espaço no elenco, até ser emprestado ao Internacional em 2017. No Colorado, também não viveu um bom momento, principalmente pela falta de oportunidades. E ainda durante aquele ano de 2017 foi parar no Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos. Marcelo Cirino ainda voltou para o Atlético Paranaense em 2018, onde foi campeão da Copa Sul-Americana. Também passou pelo futebol chinês e agora, na última terça-feira, foi anunciado como novo reforço do Bahia. Ele está com 29 anos. Artilheiro da Copa São Paulo em 2013, Eric estava no seu segundo ano como profissional quando foi eleito a revelação do Brasileirão de 2014. Jogando pelo Goiás, seu clube de formação, o atacante realmente fez um ótimo campeonato brasileiro e o prêmio lhe deu uma visibilidade nacional ainda maior. Eric permaneceu no Goiás em 2015 e até chegou a ser especulado no Fenerbahçe da Turquia, mas o seu destino acabou sendo o Palmeiras no começo de 2016. Sem muito espaço no novo clube, o atacante encarou alguns empréstimos. Entre 2018 e 2020, passou por Atlético Mineiro e Botafogo, até acertar sua transferência para o futebol japonês. Agora, em 2021, o brasileiro assinou contrato com Changchun Yatai, da China. Eric está com 27 anos. Grande promessa do Palmeiras, o atacante Gabriel Jesus estreou no profissional durante o ano de 2015 e no Brasileirão daquele ano foi escolhido como revelação da competição. Ele tinha apenas 18 anos na época. Gabriel ficou no Palmeiras para o ano seguinte e até chegou a ganhar suas primeiras convocações para a seleção brasileira. Mas, já no início de 2017, foi vendido ao Manchester City e por lá segue até hoje. Atualmente com 24 anos, Gabriel Jesus continua sendo chamado para a seleção e é um dos jogadores brasileiros mais valorizados na Europa.
Uma das apostas do Santos para a temporada de 2016, o meia Vitor Bueno surpreendeu a muitos ao ser escolhido a revelação do Brasileirão daquele ano. Em alta no mercado, o jogador permaneceu no Santos para a temporada de 2017, mas uma grave lesão no joelho prejudicou sua sequência de jogos. Já em 2018, foi emprestado ao Dynamo Kiev da Ucrânia, porém, pouco tempo depois, voltou ao Brasil para assinar com o São Paulo, o clube onde está até hoje. Vitor Bueno tem 26 anos. Em 2017, ano em que foi campeão da Libertadores com o Grêmio, o volante Arthur também levou para casa o troféu de revelação do Brasileirão. Aos 21 anos, a jovem promessa foi realmente um dos melhores meio-campistas da competição nacional, e por isso, o prêmio acabou sendo apenas uma consequência. Já em meados de 2018, Arthur acabou contratado pelo Barcelona e logo em seguida passou a receber suas primeiras convocações para a seleção brasileira. Depois de 2 temporadas, algumas lesões e oscilações em suas atuações, a promessa brasileira foi negociada com a Juventus da Itália e por lá segue até hoje. Arthur está com 25 anos. E para finalizar, vamos relembrar os 3 vencedores mais recentes. Em 2018, o atacante Pedro ficou com o prêmio Revelação do Campeonato. Ele era jogador do Fluminense na época. Depois de uma passagem sem brilho pela Fiorentina da Itália, Pedro é atualmente jogador do Flamengo e aos 24 anos ainda segue sendo considerado uma promessa do nosso país. Em 2019, foi a vez de Michael levar o prêmio. Com a camisa do Goiás, o atacante tinha na época 23 anos e estava disputando pela primeira vez a elite do futebol brasileiro. Logo após a façanha, ele foi vendido ao Flamengo e por lá segue até hoje. Por último, o meia-atacante Claudinho, do Red Bull Bragantino, foi escolhido a revelação do Brasileirão do ano passado. Cobiçado no mercado e já presente nas convocações da seleção brasileira, ele hoje tem 24 anos e recentemente foi vendido ao Zenit, da Rússia. Pessoal, aproveitem e deixem aqui nos comentários quem será a revelação do Brasileirão nesse ano de 2021. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!